aula ela é uma aula da disciplina de pré-cálculo, né? Ela é uma aula de matemática básica, né? A disciplina de pré-cálculo aqui no Instituto Federal do Ceará não é uma disciplina de introdução ao cálculo, né? É pré-cálculo mesmo, né? Então a gente começa é, desenvolvendo, né? Revendo uma matemática básica, né? E no caso aqui da aula de hoje, né? Trata-se de uma revisão sobre conjuntos numéricos, né? Em especial o conjunto dos números naturais. Como é uma aula, né, direcionada a estudantes da licenciatura em física, eu vou sempre aplicando o que a gente vai discutindo dentro do contexto da física em si, certo? Então, é uma disciplina de matemática, né? Mas como todos nós sabemos, a matemática ela é uma espécie de roupagem para a física, né? Nós modelamos os fenômenos físicos através da matemática. Como diria o Galileu, né? A matemática é uma linguagem universal, né? A linguagem na qual todas as coisas estão escritas. Então, a gente usa essa linguagem na física para modelar os fenômenos. E então, né, vamos começar aqui com números naturais. Então, por ser uma revisão, eu vou tentar ser um pouco rápido, né? Se alguém não acompanhar, tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste, pergunte, que a gente volta e recorda, tá bom? Então, eu trago aqui o livro que eu uso. Não existe um livro, pelo menos eu não encontrei, né? Direcionado para essa aplicação em física, né? Uma disciplina de pré-cálculo focada na física ou engenharia, né? Mas esse livrinho é um livro básico aqui, a gente usa ele como uma das referências, né? É um livro bem interessante. Quem não tem, vale a pena ter em casa, né? A Matemática do Professor do Ensino Médio, volume 1, do professor Elo Lages, né? E outros autores aí. Então, o Elo, ele diz que os números naturais, eles fornecem um modelo para a gente realizar a contagem, né? Antigamente, por exemplo, né, o primeiro processo de contagem, né, envolvia contar árvores, né? Naquela época, ainda na pré-história, por exemplo, a galera, quando contava alguma coisa, era desenhando, né? Desenhava uma árvore, um animal, duas árvores, dois animais, né? Então, era esse processo bem rudimentar. E aí, né, nessa necessidade de contar, é que surgem os números naturais. Eles são usados estritamente para contagem. Na física, a gente conta, por exemplo, o que é que a gente conta na física? Número de átomos, né? Os números de átomos são representados por números naturais, né? A quantidade de elétrons no átomo, a quantidade de prótons. O que foi, meu amor? Vai brincar, vá. Aqui, fala com o povo. Diga lá, já que você bagunça a aula. Olha aí, esse é o Caio. É? Ele não entende sua língua, não, meu filho, só o papai mesmo. Então, gente, os números naturais são usados para contagem, né? Na física, a gente usa números naturais, como eu estava dizendo aqui, para expressar o número de elétrons no átomo. Né? Quando você estuda eletricidade, a gente vê que eletrizar significa inserir elétrons no átomo ou extrair elétron no átomo. Né? E aí, esse número de elétrons é representado, não é, Caio? Por números naturais, certo? O que mais que a gente representa por números naturais? A quantidade de energia luminosa, por exemplo, é representada por números naturais. Grandezas físicas que são quantizadas, geralmente, elas são representadas por números naturais. Né? Vocês lembram da quantização da carga elétrica, né? Vinculando aqui a física. Então, a quantização da carga elétrica, vocês lembram? O princípio de quantização diz que a quantidade de carga elétrica presente num determinado corpo é um múltiplo
No caso inteiro, né, porque pode ser negativo ou positivo, mas pegando o módulo, né, seria n vezes 10, é um número inteiro vezes a carga elementar. Então, essas quantidades a gente representa, né, pegando sem os sinais aí, ou só positivos, né, por números naturais. Da mesma forma, a energia, né, ela é quantizada. Então, a energia ela é quantizada da seguinte forma. É um múltiplo, né, um múltiplo inteiro de HF, onde H é a constante de Planck e o F é a frequência luminosa, certo? Então, são grandezas também quantizadas. No caso da energia, se admitir só valores positivos, né, esse N aí seria os números naturais. O que é que você quer ensinar para eles? Certo? Então, seria representados aí por números naturais. Os números naturais são usados para contagens, né? Então, um átomo, dois átomos, três átomos, né? Um elétron, dois elétrons, três elétrons, né? Uma quantidade de energia, né, relacionada a um fóton, duas, três, quatro, cinco, né, que a gente vê lá em física moderna. Vamos lá, filho, brincar com vocês vão lá. Eita, com saudade. Vai, Gui. Vai não, pai. Então, os números naturais, eles são representados, né, por 0, 1, 2, 3, e aí vai, né? Só existe nos naturais números positivos, certo? Não existe números negativos. Uma outra coisa interessante é que nos números naturais, alguns autores adotam o zero como número natural, outros não, certo? Então, isso é uma escolha de cada autor, como o Elon bem diz, né? Não é errado você usar o zero como natural ou não usar. Aí é uma questão mesmo de escolha. Nos livros da educação básica, né, acredito que todos eles usam o zero como número natural. Ok? Mas fica cientes, né, que em alguns problemas você vai ter o zero aí, não vai ser incluído o zero nos números naturais. Ok? Então, ó, contar carneirinhos, né? Um, dois, três. Aí você usa, emprega números naturais, né? Números de elétrons, como eu já disse, números de átomos, né? Admitindo o zero como número natural, então eu posso imaginar em um subconjunto dos números naturais, que seriam os números naturais sem o zero, né? Que é representado por N asterisco. Né? O N asterisco é os números naturais sem o zero. Quando se trabalha com números naturais, né? Basicamente o que define toda a estrutura dos números naturais, né? Que nos possibilita, né, obter todo esse conjunto numérico, né, e trabalhar com eles, manipulá-los, né, obter certas demonstrações, são os chamados aí axiomas de Peano, certo? Axiomas de Peano. O que é que diz os axiomas de Peano? O primeiro, ele diz que todo número natural tem um único sucessor, certo? Começando com o zero, né? Admitindo o zero natural. Então, o zero tem um único sucessor. Né? O zero, a gente usa essa simbologia aqui para representá-lo. Né? E o sucessor do zero é o 1, certo? O zero tem um único sucessor. Assim como o 1 tem um único sucessor, que é o número 2, que é representado por esse símbolo. O 2 também tem um único sucessor, né? Que é o número 3, representado por esse símbolo. Certo? Então, a ideia de sucessor ela é fundamental, né, aqui. Números naturais diferentes, eles têm sucessores diferentes. O sucessor de 2 é o 3, que é diferente do sucessor de 1, que é o 2. Então, números naturais diferentes possuem sucessores diferentes. E aí ele diz que existe um único natural. No caso lá do livro do Elo, o Elo ele adota o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, ele diz que existe um número natural 1, representado por esse símbolo aqui, ó, que não possui
não possui nenhum antecessor, né? O que não é sucessor de nenhum outro número, certo? Então, como eu vou adotar aqui o zero como número natural, né? Usando a nomenclatura dos livros de educação básica, o Alan ele tem uma razão para não usar o zero, né? Depois podemos até discuti-la, mas isso não é importante nesse momento. Então, adotando o zero como número natural, a gente pode reescrever o que acabei de dizer assim, né? Que existe o número natural chamado zero, que é representado, né, por essa simbologia aqui, que não é sucessor de nenhum outro, certo? Então, temos aqui a ideia de sucessor e também a ideia de antecessor, né? O zero não tem nenhum antecessor, né? Existe o número natural zero que não tem antecessor algum, porque o conjunto dos números naturais começa a partir do zero, certo? Alguns povos não usavam o zero como número, né? Porque a contagem, ela inicia em 1. Você não vai começar a contar o número de carneirinho de zero. 1, 2, 3, né? Então, o zero não era usado como número, apenas como um algarismo, né? Posicional. Em algumas culturas, por exemplo, 204 era a mesma coisa que 24 e 204 poderiam representar o mesmo número, por exemplo. O fato de você saber que é 204 ou 24 seria pelo contexto, certo? Que estariam inseridos aí esses números. Então, o quarto axioma de Peano, ele vai nos dizer o seguinte, que se eu considerar um conjunto X, que é subconjunto do conjunto dos números naturais, né? O X ele está contido nos números naturais. Lembrando que a relação de inclusão ela é usada de conjunto para conjunto. Se você quer tratar de conjuntos, você usa a relação de inclusão, que é estar contido ou não está contido, ou contém, não contém, né? Então, considerando aí um conjunto, né? Conjunto X, que está contido nos números naturais, conjunto X, né, está contido aí nos números naturais, ou os números naturais contêm o conjunto X. Então, considerando, né, esse conjunto, se um elemento 1, considerar 1, que é o segundo número natural, né, na nossa convenção aqui. Se esse elemento 1 ele pertence a x, né, relação de elemento para conjunto é pertence e não pertence. Entre conjuntos é contém e não contém, certo? Está contido, não está contido. Então, se ele pertence a x, e se além disso, né, todo sucessor, todo elemento, né, ele tem um sucessor, todo elemento de x, né, o sucessor dele pertence a x, então eu digo que x é igual ao conjunto dos números naturais. Não sei se vocês me entendem. De novo, se eu tenho um elemento x que pertence a x, se todos os sucessores, né, o sucessor dele, o sucessor do sucessor, e aí vai, se todo elemento x que eu pegar, o sucessor também tiver em x, então x é igual ao conjunto dos números naturais. Porque se x ele for diferente dos números naturais, né, se x ele não for equivalente, né, aos números naturais, então vai existir pelo menos um elemento de x que não, quer dizer, vai haver pelo menos um elemento do conjunto dos números naturais que não está em x. Ou seja, vai ter um elemento dos números naturais, né, que o antecessor está em x, mas ele não está em x. Então, em outras palavras, se eu tenho um elemento x qualquer e o sucessor de x está nos naturais, então x é igual ao conjunto dos números naturais.